A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, para a glória de Deus, chegamos na nossa aula de número 2 aqui da Escola de Evangelismo Facilita EBD, onde nós temos o objetivo de trabalhar com vocês um tema muito especial. Nós vamos trabalhar hoje sobre o que é importante no evangelismo, entendendo que essa ferramenta tem o objetivo de aprimorar esse ministério missional em sua vida, aprimorar esse ministério da evangelização através de você, esperando que Deus em Cristo, através dessas dicas, destas orientações, possa capacitar você para a obra missionária que Deus tem a realizar na tua vida. O nosso objetivo é exatamente trazer clareza e entendimento sobre o que é evangelismo e hoje sobre o que é importante na prática do evangelismo. Tem muitas pessoas que amam missões, amam evangelizar, mas infelizmente não entendem o que é importante no evangelismo. O evangelismo é uma obra que Deus confiou à igreja. O Espírito Santo te capacita na obra do evangelismo, mas nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de orientações, nós precisamos de um discipulado para evangelizar melhor. E o nosso objetivo aqui, através do Facilita EBD, como também nesta escola de evangelismo, é conceder a você essa ferramenta. Esse material é um material exclusivo para quem é um dos nossos assinantes. E eu espero que Deus em Cristo possa usar você nessa obra missionária para a glória de Deus. E é claro, gente boa, que o nosso objetivo é trazer para você, listar para você alguns princípios fundamentais para você ter um entendimento melhor sobre a obra evangelizadora que Deus quer realizar na tua vida. E o que é importante no evangelismo? O primeiro princípio que eu quero destacar para você, você que é um evangelista, você que é um evangelizador, é o princípio do conhecimento sobre Deus. Todo evangelista, todo missionário, todo servo de Deus não pode evangelizar sem ter o conhecimento sobre o Criador. E é importante, é natural que aquele que evangeliza conheça o Deus vivo, tenha um relacionamento com Ele, conheça a Deus. Não na sua plenitude, mas quando eu me refiro a conhecer a Deus, eu me refiro em conhecer a Deus através de um relacionamento. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento do relacionamento com o divino, o relacionamento com Deus. Quem não tem um relacionamento com Deus não está preparado para evangelizar. Quem não conhece a Deus intimamente, não entregou a sua vida a Jesus e aceitou a Jesus como seu Salvador, não está pronto para a obra missionária, não está pronto para a obra do evangelismo. É muito importante que aquele que deseja evangelizar conheça o Jesus de Nazaré, conheça o Jesus do evangelismo, conheça o Deus da palavra, para que ele possa ser um instrumento anunciando as boas novas de Cristo. As boas novas que se referem à salvação em Jesus, através da cruz do Calvário e através também da sua ressurreição, promessa dada por Deus. E é claro que nós precisamos analisar esse princípio que é rico sobre o conhecimento sobre Deus. É claro, gente boa, que você também precisa ter o conhecimento das obras maravilhosas que Deus fez. Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus em um relacionamento, precisamos também olhar para as obras que Deus realizou em nossas vidas. Isso fala de experiência com Deus, isso fala de vivência consagrada. E quando nós lemos João 3,16, percebemos que as obras de Deus demonstram seu amor. O Deus vivo, no plano da salvação, na sua obra primordial, demonstrou para você o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. E aqui no primeiro princípio a gente precisa parar para pensar. É necessário ter um relacionamento com Jesus para falar da obra de Jesus. Então, é importante na obra do evangelismo ter o conhecimento sobre Deus. Não conhecer Deus na sua plenitude, na totalidade, nenhum teólogo consegue isso. Mas ter um relacionamento com esse Jesus que é vivo, que se revela pela palavra, que se revela através da oração, que fala com você de forma específica, que fala com você de forma real, quando sentimos a sua presença. Então, é necessário ter um relacionamento para evangelizar.
O segundo princípio importantíssimo sobre o evangelismo também é um princípio fundamental, é o princípio do conhecimento sobre as pessoas. Você precisa conhecer o seu público-alvo. Todo evangelista precisa ter um entendimento sobre as pessoas. Isso quer dizer que se você vai evangelizar na escola, você precisa ter uma ideia de qual é a faixa etária das pessoas que você vai evangelizar. Se você vai evangelizar, por exemplo, em um centro de recuperação, o conteúdo da tua mensagem precisa estar direcionado às pessoas que estão no centro de recuperação. Se você vai evangelizar, por exemplo, no presídio, você precisa também ter um conteúdo de uma mensagem evangelística para as pessoas que estão localizadas no presídio. Se você vai evangelizar na praça, você precisa ter um conhecimento geral sobre as pessoas. Se você vai evangelizar na feira livre, você precisa ter um entendimento do local, do conhecimento sobre as pessoas que ali vão para fazer as suas tarefas diárias. Se você vai evangelizar, por exemplo, na tua faculdade, no teu trabalho, você precisa ter um conhecimento sobre as pessoas. É claro que o entendimento sobre as pessoas nos ajuda muito na obra evangelizadora, ter pelo menos um entendimento básico. Eu não estou falando aqui que você vai traçar um perfil psicológico de cada pessoa que você vai evangelizar, mas você precisa ter um entendimento básico sobre a reação dessas pessoas que você vai encontrar na obra evangelística. É claro que nós precisamos também estar preparados para isso. Nós vamos encontrar na obra missionária, na obra do evangelismo também, pessoas que são revoltadas com Deus. Pessoas que, por circunstâncias da sua vida, por problemas que viveram, pela perda de um parente, pela perda de um emprego, por uma situação difícil, colocaram a culpa em Deus e estão feridas. Não que Deus tenha a culpa daquela situação, mas em sua cabeça eles colocam em seu coração também a culpa do resultado trágico que eles viveram, da experiência infeliz no divino, no Deus vivo. Nós sabemos que Deus também tem a sua maneira de trabalhar. Deus também tem a sua forma de trabalhar. E ao evangelizar essas pessoas, nós precisamos sempre agir com cuidado, com cautela e também com amor e graça. Nós precisamos demonstrar que o Deus vivo é um Deus fiel e ao mesmo tempo um Deus que é amor. E existem situações na vida de cada pessoa, ímpia ou não ímpia, crente ou não crente, entendendo muito bem que são circunstâncias da vida. Observe, Jó era fiel, temente a Deus, servia a Deus todos os dias da sua vida, era um homem justo e fiel, e passou por situações terríveis e não colocou a culpa em Deus. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, mas continuou fiel com o Senhor. Observe, existem situações que acontecem na vida do cristão e até naquele que não é cristão também, que são resultados de provações que enfrentamos, são resultados também de situações dessa vida. Por exemplo, o apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos da igreja, em sua primeira carta, ele incentiva a igreja a permanecer fiel diante das provações e lutas. O escritor aos Hebreus, escrevendo para os irmãos daquela igreja que receberam uma carta, possivelmente da igreja em Jerusalém, ele está falando sobre a perseguição e ao mesmo tempo falando de ficar firme em Jesus. Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Tessalônica, ele está falando para aquela igreja e aquela igreja testemunhou que Paulo foi expulso da cidade por causa da pregação do evangelho. Ele está testemunhando e dizendo que os sofrimentos dessa vida são consequências que surgem, mas a gente precisa estar firme com Jesus. Então, você vai encontrar pessoas revoltadas com Deus. Então, procure sempre demonstrar o amor de Deus. Demonstrar que, até mesmo na situação difícil que essa pessoa enfrentou, Cristo estava do seu lado. Um Deus que trabalha também na antropologia, um Deus que também está com o ser humano. Até mesmo naquela situação de luto, na dificuldade, na situação difícil, Deus nunca abandonou essa pessoa a quem você está evangelizando.
Foque nessa questão. Isso vai te ajudar muito na obra evangelizadora. Outro perfil que você vai encontrar no conhecimento sobre as pessoas na hora do evangelismo são aqueles que estão revoltados com os erros da igreja. Pessoas que frequentaram a igreja, foram crentes em Jesus, mas por determinado tipo de situação, problemas que surgem no decorrer evangélico dentro das igrejas, se afastaram, se entristeceram, se decepcionaram contra algumas lideranças que são falhas como eu e você. Como você evangeliza esse tipo de pessoa? Em primeiro lugar, nunca debata com essa pessoa. Em segundo lugar, você precisa naturalmente admitir que essas pessoas erraram, pecaram, se afastaram de Deus, mesmo estando na igreja, a tal ponto de decepcionar aquele amigo que você está evangelizando. Mas você precisa demonstrar para ele que existem pessoas éticas, que caminham pelo evangelho, que vivem a verdade. Infelizmente, essas pessoas que se tornaram uma decepção são pessoas que perderam o foco. E no teu foco evangelizador, você precisa demonstrar para essa pessoa que a melhor coisa é servir a Jesus, não servir aos homens. É estar com a sua vida em Cristo, ter comunhão com Jesus. Cristo na cruz do Calvário nos resgatou e não podemos nos decepcionar por causa dos erros de pessoas que são como nós, humanos, que falharam, que pecaram, que se afastaram de Deus, e não podemos tomar como base aqueles erros para a via de regra da nossa fé. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. E você, como evangelista, precisa demonstrar isso para as pessoas. Que a fé precisa sempre estar fundamentada em Jesus. Esse é o foco da tua pregação. Você também pode encontrar pessoas que possuem outro perfil na hora do evangelismo. Aqueles que são confiantes na sua salvação por causa das suas obras. Você pode encontrar pessoas que podem dizer: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada, eu compro e pago, eu sou honesto. E por causa dessas atitudes, eu vivo bem com a minha família e Deus vai ter misericórdia de mim. Nós sempre precisamos apontar para a cruz do Calvário. Vamos encontrar naqueles que são confiantes em suas obras. Vamos sim. Vamos nessa lida diária da obra do evangelismo. Mas precisamos sempre apontar para Cristo e demonstrar que todos estão debaixo do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou claro naquela carta que tanto os judeus que se autodeclaravam confiantes nas obras como os gentios que não se declaravam estavam debaixo do pecado, lá em Romanos 3:23. Nós estamos debaixo do pecado. Todo ser humano, independente daquele que pratica boas obras ou não, estamos debaixo de um juízo. E a única maneira de obtermos a salvação é através de Jesus, é nos rendendo a Cristo e reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Observe, não é a religião, não é a prática das boas obras, mas é a salvação em Jesus. Aí outro detalhe, a partir do momento que você tem a salvação em Jesus, as boas obras são frutos da tua salvação. São frutos daquele que caminha com Jesus. São frutos daquele que testemunha. Então, qual é o foco aqui? É sempre demonstrar para as pessoas a necessidade de ter Jesus no seu coração. Independente se ele é gente boa ou não, você precisa sempre falar do relacionamento com Jesus. Um Jesus que é amor, um Jesus que busca ter esse relacionamento pessoal com seu colega, com seu amigo, na hora do evangelismo. Você também pode encontrar na obra evangelizadora pessoas que têm o perfil de ateus. Aqueles que não acreditam nas obras de Deus, na palavra de Deus, no testemunho do evangelho. Isso é natural. Você não precisa debater, criticá-lo de maneira nenhuma. Sempre demonstrar o amor de Deus quando você evangelizar um ateu. Procure sempre testemunhar de Cristo. Mesmo que ela despreze as obras de Deus, não se renda. Fale do amor de Deus com graça, com misericórdia, com educação, respeitando também os conceitos e visões filosóficas que essa pessoa possui. Nós acreditamos que quem opera na obra do coração humano é o Espírito Santo. Nós acreditamos que quem trabalha nesse coração do ateu é o Espírito Santo. Ele ama também os ateus. E nós precisamos levantar essa bandeira também em Cristo. Avançando na aula de hoje,
nós precisamos também levantar o terceiro princípio sobre o que é importante na evangelização: a mensagem. A mensagem é fundamental na obra da evangelização. O conteúdo da mensagem que você prega. Você precisa anunciar Jesus, Cristo, o Calvário, mas você também pode utilizar o teu testemunho pessoal. Você precisa se focar em 3 princípios. Quem era você antes de Jesus? Como era a sua vida? Tente se lembrar disso para você aprender como se faz um testemunho. Lembre-se exatamente do momento em que Jesus te aceitou, que você teve um relacionamento com Ele, que você aceitou a Cristo. E lembre-se de como está a tua vida agora. Isso é o testemunho. Testemunhe para as pessoas o que Cristo fez. Isso é o conteúdo da tua mensagem. Memorize também alguns versículos bíblicos. Guarde alguns versículos de cor. Ande com a Bíblia. Pregue a Bíblia. Você não vai apresentar uma pregação expositiva, mas é uma pregação prática e rápida na hora da tua evangelização. Sempre demonstrando o que Jesus está fazendo na tua vida e através de você. Memorize sempre versículos que apontam para a salvação, o resgate, o amor de Deus. Fale da palavra, ore pelas pessoas. Então, o conteúdo da tua mensagem é muito importante. O quarto princípio que eu quero destacar para você sobre o que é importante na obra do evangelismo também é um princípio fundamental. É o princípio dos alvos na tua evangelização. Você precisa estar focado na hora da evangelização. Você vai evangelizar para que grupo de pessoas? Eu comecei citando aqui vários grupos. Você vai evangelizar na escola, no trabalho. Cada um desses grupos é diferente um do outro. Então você precisa ter um foco. Você vai evangelizar no evangelismo pessoal. A mensagem precisa estar focada na pessoa. Valorize o alvo da tua evangelização. Estabeleça um projeto evangelístico. Por exemplo, você quer evangelizar com os jovens da igreja, com as irmãs da igreja. Você quer evangelizar em um presídio. Procure, então, estabelecer um projeto para evangelizar no presídio. Procure as liberações certas, a documentação certa e saiba que aquela mensagem é uma mensagem específica. Se você quer evangelizar na escola, procure autorização para fazer aquilo, na hora do intervalo também. Foque nas pessoas. Se você quer evangelizar na rua, o teu projeto, o teu foco missionário é na rua, na praça. Então, valorize isso, evangelize isso. Por exemplo, eu tenho uma habilidade muito grande de evangelizar as pessoas pessoalmente, de evangelizar impactos, mas não tenho habilidade, por exemplo, de evangelizar dentro de um presídio. Mas existem pessoas que têm, irmãos que têm essa coragem, que têm esse chamado, que é dado por Deus, que vão lá e falam de Cristo. Isso é foco. Procure ter um foco no teu evangelismo. Se você vai evangelizar em um centro de recuperação, é um projeto que eu amo fazer também. Vá com foco, observe as pessoas, valorize o alvo do teu evangelismo, que é apontar Cristo para aquelas pessoas. Conheça também o público que você está evangelizando. E lembre-se sempre que o objetivo desse evangelismo é compartilhar as boas novas de Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem faz as pessoas aceitarem a Cristo é o Espírito Santo. Nosso papel é anunciar a mensagem do Senhor. E o quinto princípio que eu quero destacar para você na aula de hoje, quinto e último princípio sobre o que é importante no evangelismo, é entender a importância das estratégias. Todos os evangelistas precisam ter uma estratégia. Compre um caderno, trace a sua estratégia de evangelismo, organize o seu projeto missionário, saiba para quem você vai evangelizar. Se é no teu trabalho, foque no teu trabalho. Defina a maneira e o método de evangelismo que você vai utilizar. Se é na rua, através do folheto, procure folhetos claros, com a mensagem objetiva. Se você vai evangelizar através de cartas, o evangelismo de carta é espetacular. É aquele evangelismo mais pessoal. Conheça o nome das pessoas, o endereço, envie as cartas convidando as pessoas para vir à igreja. É um evangelismo eficaz. Se você vai evangelizar impactos missionários, procure métodos e autorizações para aquilo. Se você vai evangelizar no teu dia a dia, conversando com as pessoas, tenha uma estratégia de abordagem. Apresente primeiro com educação Cristo, o Senhor e Salvador da tua vida. Procure pensar qual a estratégia que Deus tem para você. O objetivo dessa aula é despertar em você o que é importante no evangelismo e qual a estratégia, qual é o método, qual é o local aonde Deus quer estabelecer você como evangelista, aonde Deus quer te usar. É essa pergunta que eu quero lançar para você finalizando a aula de hoje. É claro que eu te espero aqui na
nossa terceira aula desse curso, que vai trabalhar sobre o tema As Razões para Evangelizar. Você não pode perder. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser.